E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos falar de debug com o GDB, né? A ferramenta GNU, o GNU Debugger. Ah, enfim, é uma ferramenta consagrada, tem décadas aí de uso. Existem outras mais modernas para usar com Go, mas ela é muito boa e você consegue fazer debug de muitas linguagens de programação. Então vale a pena aprender o GDB. Ele tem várias ferramentas internas, por exemplo, você pode fazer disassembly de código, você pode inspecionar registradores e é compatível com o Go porque o GDB tem uma linguagem de script. Na verdade, não é que ele tem uma linguagem de script, a linguagem de script dele é Python e você pode estender o GDB e o pessoal do Go fez isso e estendeu o GDB. Então dá para você ver variáveis em Go, dá para você ver o tipo da variável, inspecionar o valor, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Bom, vamos ir para o exemplo aqui, né? Para funcionar com todos esses recursos do Go, você precisa estar usando o GDB da versão 7.5 para frente, para saber qual versão você tem instalado, ou se você não tiver, você vai ter que descobrir como instalar. No caso do Debian que eu uso aqui, foi só um apt-get install, mas enfim, tem para todas as plataformas. E para saber a versão é gdb-version. E no caso eu estou usando a 7.12-6, que é a que vem com o Debian. É uma versão velhinha, mas faz tudo o que eu preciso. Então tá tudo bem. Eu uso o GDB principalmente para assembly. Eu confesso que no Go o que eu faço mesmo é printf, tá? Eu, o debug eu gosto, é nice to have, mas eu acabo mesmo usando o printf, é um vício. Eu devia usar o debug. E, claro, se você estiver usando um editor mais sofisticado, alguma coisa, você tem debugs mais modernos que vale a pena inspecionar. A gente vai deixar para ver os mais modernos em outro momento. Bom, para você poder inspecionar o seu executável, ele tem que estar compilado de uma maneira específica, né? O otimizador do Go, o compilador, quando ele vai otimizar, às vezes ele bagunça um pouco as coisas e fica meio complicado de você usar qualquer debug se o código está otimizado. Então, eu criei aqui um makefile só para ficar fácil, né? Que mostra como compilar o Go desabilitando as otimizações, então fica tranquilo de usar com o GDB. No caso, é o parâmetro gcflags igual, e aí entre aspas, traço N maiúsculo, traço L minúsculo. Bom, isso vai tirar as otimizações. É claro que você sempre pode fazer o contrário, né? Você usar você pode compilar passando o traço W, que é para ele remover o dwarf. O dwarf é as informações de debug. Você pode mandar ele remover essas informações para você ter um binário menor e mais otimizado e, é claro, e aí vai ficar difícil de você fazer debug. Bom, vamos tentar fazer alguns exemplos aqui. A primeira coisa a fazer, que é legal, é você informar para o GDB que ele pode, com segurança, carregar o runtime, né, a extensão em Python que estende o próprio GDB para ele poder inspecionar código Go. Para fazer isso, eu sugiro fazer o seguinte, ó, edita o arquivo .gdbrc, não, desculpa, é gdb init, não é gdbrc não.
e você adiciona esse comando. Não se preocupa de anotar isso, porque se você não adicionar, o GDB vai te dar um warning que tem exatamente essa instrução, falando para você, olha, vai no GDB init e adiciona essa linha aqui. Ele vai falar exatamente isso para você. O que está dizendo isso para ele? Está dizendo que esse arquivo é seguro, que você que foi lá e quer que ele rode ele. É só isso que está fazendo. E dessa forma ele vai parar de te dar warning. Tem muitos outros settings que você pode colocar nesse arquivo que vão te ajudar. Por exemplo, você pode mandar ele não fazer mais paginação com set pagination off. Você pode fazer ele não pedir confirmação para nada com set confirm off. Enfim, tem vários comandos que você pode deixar aí pré-carregados, né, que são úteis. Um que eu uso bastante, por exemplo, é setar a syntax para Intel, porque senão quando você fizer o disassembly de alguma coisa, ele por default usa a syntax da AT&T e eu nunca vou me adaptar àquela syntax. Eventualmente eu vou precisar me adaptar, mas ela é bem diferente do que eu estou acostumado. Mas enfim, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nele funcionando, né? Aqui eu criei um executável muito simples. Vamos dar uma olhada no executável. Né? O que eu fiz? Eu package main, fez o import do FMT, e aí, enfim, main, e criei uma variável para conter uma string e dei print dela algumas vezes, né? Um código bem simples. A gente pode rodar aqui direto, que já está compilado esse teste aqui, certo? E eu posso rodar também pelo GDB, simplesmente fazendo GDB e chamando o executável. O GDB carregou e, bom, eu tenho vários comandos que eu podia dar aqui, mas todos eles estão disponíveis no help, né? E aí você pode se divertir dando uma olhada no help do GDB, você pode pedir mais comandos, inclusive olhar a manpage, tem coisa pra chuchu. O help all mostra todos os comandos, mas eu acho meio chato de ler assim na tela, eu prefiro usar a manpage. Bom, vamos ver alguns comandos interessantes aqui. Uma coisa legal, todos os comandos do GDB você pode abreviar. Né? Geralmente você pode abreviar simplesmente usando a primeira linha, a primeira letra do comando. Então, por exemplo, se eu quiser criar um breakpoint, eu uso só a letra B. Eu posso escrever breakpoint por extenso, né? Vamos ver se eu consigo fazer tudo de cabeça. Vai. List, para listar o fonte. Aí ele me mostrou o fonte ali com uma numeração de linhas, né? E aí eu vou dizer para ele criar um breakpoint ali na linha 8, então B8. Ele criou um breakpoint na linha 8. Se eu não me engano, se eu der B de novo, ele lista os breakpoints. No default breakpoint address now. Eu acho que eu tenho que percorrer ele primeiro. Bom, mas ele criou um breakpoint na lista 8. Eu posso dar um run. E ele rodou e parou na linha 8. Né? Eu posso dar um N de next aqui. Olha lá, ele printou a próxima linha, que é a... Na verdade, ele parou antes, né? Ele parou bem na linha 8. Então, ele não executou ela. Ele já tinha executado a 7, ele parou na 8. Aí, quando eu dei N para ele ir para a próxima linha, ele executou a 8 e parou na 9, né? Vamos ver o que mais interessante aqui. Eu podia falar para ele... eu nunca sei...
Eu pedi o disassembly da rotina que ele está agora, então ele fez isso. E ele desassemblou essa linha, mas olha lá, né? Com sintaxe da AT&T. Se você prefere, você pode usar essa. Vamos ver o que mais que é legal aqui. Bom, uma coisa útil, né? Info locals, né? Ele me mostra só as variáveis locais. Eu podia pedir info all, por exemplo, que ia me mostrar todas as variáveis, e aí é coisa para chuchu, porque ele me mostrar todas as variáveis de todos os pacotes que foram carregados até agora, inclusive do runtime, enfim, ele ia pedir tudo. Ia ser coisa para chuchu. Outros comandos interessantes. Eu vou fazer uma lista de comandos interessantes e publicar ela separada, porque senão a gente vai ficar aqui. Tem muita coisa. Você pode. Bom, Next eu já mostrei. Você podia dar info. Info tem muita coisa legal. Info args, por exemplo. Se você quiser ver os argumentos, né? Aqui eu não passei nenhum argumento, então. Info args. Ele passaria os argumentos, mas aqui não tem nenhum. IR, né? IR eu podia também ter escrito info registers para ver os registradores. Se eu quiser ver um registrador específico, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero ver o AL, tirando da cabeça um registrador de 8 bits do século passado, literalmente, né? Info registradores AL. No caso, não tem nada no AL. Mas, enfim, você pode brincar bastante. Por exemplo, eu criei a variável x, né? Então, p de print, poderia ter escrito print também. X. Minha variável x contém a string test. O que mais que fica legal aqui? Bom, enfim, info goroutines. Olha lá, ele me mostrou todas as goroutines desse código. Apesar de ser um código que só faz print, ele tem um monte de goroutines. Isso é normal do Go já carregar algumas goroutines para fazer as tarefas dele mesmo. César. Eu. Tem como eu saber, por exemplo, o tipo de uma variável? Tem. Você faz. Info. O problema vai ser eu lembrar disso agora. Puxa, o pior é que eu usei isso essa semana. O pessoal só faz pergunta acadêmica para mim. Eu sei que para você saber o tamanho, deixa eu ver. Print. Para você saber o tamanho é len. Para você saber o tipo, eu acho que o tipo não é com type. Vamos chutar? Invalid data não é com type, não. Eu esqueci. Pô, Ítalo, só pergunta difícil, cara. Eu esqueci, não lembro. Eu vou ver e depois eu falo. Oi? Foi só curiosidade. Não, eu tô grilado porque eu sabia fazer isso. Eu fiz isso esses dias. Agora deu branco. Sei lá. Tô tentando lembrar aqui. César, tenta o p-type. Talvez. Assim? Não, tudo junto. PT, talvez? Sim. PT. É p-type, tudo junto. Type struct é uma string de. Isso aí. Só que foi meio verborrágico.
Tem um jeito que ele dá ele faz isso de uma forma mais elegante. Ele fala só string, eu só não me lembro qual que é mesmo. Ah, peraí. Ah, what is? Por isso que eu não lembrava, porque não é info. É, ótimo, né? Ok, minha cabeça já não presta mais. Mas enfim. O que mais que a gente pode ver aqui de legal? Ah, não, uma coisa que eu quero mostrar, eu vou dar um quit aqui. Deseja sair sim. Uma coisa que é legal fazer é que é o seguinte, e que normalmente a gente fica naquele ciclo de faz uma pequena alteração, volta para o prompt, roda o programa, testa, volta, faz uma pequena alteração, volta, e fica nesse ciclo testando as coisas. O legal do GDB é que ele é muito fácil de você fazer scripts. E aqui eu já fiz um script que eu chamei de teste.gdb. Vamos dar uma olhada nele. É um script bem simples. O que começar com o sustenido aí, né? A cerquinha. É comentário. O file está falando para ele abrir o arquivo teste, então a gente não precisa colocar o arquivo teste na linha de comando, ele já vai abrir esse arquivo. B8 faz ele ir faz ele criar um endpoint na linha 8. R faz ele fazer o run, next, aí ele vai mostrar os registradores e vai parar. Para executar esse comando, a gente faz assim, ó, gdb --batch --command igual, e aí o arquivo, né? Teste.gdb. Olha lá, e ele executou e já fez tudo pra gente e já caiu fora. Então ele fez o que a gente queria, processou e terminou. Isso é útil porque normalmente combinaria muito bem com inspeção de variáveis, sabe? Você está trabalhando no algoritmo, você só quer ver aquela variável. Você dá um print na variável, né? A gente pode até editar esse código aqui para ele dar um print na nossa variável x. Então eu podia incluir uma linha aqui para ver a variável. E rodar de novo. Olha lá. E aí você está inspecionando uma variável, você quer que ela atinja um determinado resultado, ou você quer ver um estado de alguma coisa. Em vez de você fazer tudo isso na mão, alterar o seu código, não. Você simplesmente chama o GDB com script e executa, até uma hora você conseguir chegar no resultado que você queria, tal, sem ter que você colocar um print no seu código específico para isso, sem você ter que... Normalmente eu coloco o printf com o que eu quero que apareça na tela e logo de baixo um os.exit, que é para ele quebrar logo ali e eu inspecionar. Mas isso está errado, eu poderia usar muito bem o GDB para a mesma coisa, né? Bom, é isso, agora a gente vai continuar no bate-papo, a dica dessa semana foi essa, né? Agora a gente vai continuar no bate-papo falando sobre debug e tudo mais, só que vamos fazer isso no modo offline, que o pessoal fica com mais... fica mais animado para bater papo sem estar sendo gravado, né? E é isso, pessoal. Então, se você não está aqui, da próxima vez, na próxima semana, quinta-feira à noite, aparece para a gente bater papo e falar de mais coisas legais do Go. E é isso, pessoal. Até semana que vem.